Boa noite para vocês que estão aí comigo. Tudo certo? Bora lá, então. Primeiramente, quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui comigo hoje, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas que nós temos ao consumir pães quando nós temos algum problema com diabetes. E antes de qualquer coisa, eu vou explanar um pouco mais sobre essa doença em si, para que fique claro o que acontece com cada um, tá? E falaremos também, que eu também vou casar essa live com essas informações, nós falaremos um pouco também sobre intolerantes ao glúten, porque é uma live que eu vou conseguir tranquilamente unir essas informações para vocês, tá? Então, o tema é descobrir o diabetes, tenho que parar de comer pão, mas os intolerantes ao glúten também eu vou trazer informações bem pertinentes para vocês. Antes de mais nada, como uma live como essa é um conteúdo muito sério, muito importante e não pode ser banalizado e tratado de uma forma qualquer, diabetes, intolerante a glúten, qualquer um pode falar. Não é bem assim, tá? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, para vocês entenderem a importância e a seriedade desse assunto de hoje. A importância e a seriedade e a importância que eu dou para esse tipo de assunto. Por quê? Porque não é um assunto que qualquer profissional consegue falar se nunca tiver estudado de forma mais aprofundada. Como que hoje no mercado atuam? Quais são os profissionais que atuam e que estudam isso na faculdade e levam isso de uma maneira profissional? Médicos, nutricionistas são os pontapés iniciais que vão saber direcionar e estudam isso na parte mais basal. Mas as pessoas que passam ao longo da sua vida por um processo diabético ou por um processo de intolerância ao glúten, e também os estudiosos que buscam informações, curiosos que buscam as informações, também podem ter essas respostas. Então, para poder deixar isso muito claro para vocês, onde eu me encaixo nessa situação, para que vocês saibam que eu levo isso muito a sério, não é brincadeira para mim e não é brincadeira para ninguém que está aqui assistindo isso. É um assunto muito sério. E justamente por ser um assunto sério, eu vou trazer para vocês os detalhes para que faça todo sentido. Então, eu vou levar vocês numa viagem aí junto comigo, uma viagem da base disso, para que faça sentido, tá? Então, vamos lá. Vou ficar até o fim. Quem vai ficar comigo até o final dessa live, para que você não perca a linha lógica de raciocínio? Bora colocar um hashtag aí, vou ficar até o fim. Porque, gente, faz toda a diferença para vocês entrarem nessa pegada e ficarem realmente até o fim. E eu vou trazer isso para vocês, baseada em estudos com nutrólogos, em estudos com endocrinologistas, estudos com nutricionistas, todos profissionais formados, embasados, onde eu fui, pesquisei, lutei, estudei, melhorei e entendi. Porque quando eu iniciei, e isso aí eu vou contar um pouco da história para vocês, de onde surgiu a minha curiosidade. E isso não surgiu na minha intolerância de primeiro momento. Eu tenho intolerância ao glúten, e eu acho que algumas pessoas que estão aqui sabem disso. Ó, a galera aí falando que vai ficar até o fim. Isso aí, galera. Bora ficar até o fim junto comigo, tá? Então, assim, lá na gravidez da Mariana, e quem já sabe, quem já me conhece há algum tempo, sabe que eu tenho uma filha que vai fazer 13 anos esse ano. Na gravidez dela, eu tive diabetes gestacional. É um dos tipos de diabetes. Não é o tipo mais grave, mas é um dos tipos de diabetes que existem também. Isso deu um start na minha mente, onde eu pensei, pronto, tenho um histórico familiar de pessoas diabéticas. Falei, se eu já estou jovem com problemas diabéticos, tudo pode estar me direcionando para um problema crônico de diabetes. Vou começar a estudar. Comecei a estudar com um nutrólogo, com endocrinologista, pesquisando, entendendo, sabendo e levando isso muito a sério. Porque, novamente, eu volto a repetir, não é um assunto qualquer. É um assunto que vai mudar a sua vida que está aí do outro lado, vai mudar a sua visão de como você pode comer ou não comer pães. E uma coisa eu falo para vocês, eu nunca deixei de comer pães. Os pães me acompanham desde o processo onde eu tive diabetes gestacional, depois eu tive processos inflamatórios no meu corpo, onde desenvolvi uma intolerância ao glúten, e eu continuo comendo pão. Então, como é que eu consigo comer pães se eu já passei por esses problemas da minha saúde?
vou explicar de uma forma bem objetiva para vocês, para que faça sentido. Ó, a galera aí colocando ainda que vai ficar até o final. Isso aí, galera. Bora, hashtag até o final. Vamos abrir aqui o meu bloquinho de notas, porque eu quero poder escrever para vocês, porque a gente tem bastante informação e eu quero falar um pouquinho sobre as perguntas que eu recebi nessa caixinha de perguntas que eu deixei lá no meu Instagram, beleza? Bora lá, então. Então, eu tive uma pergunta assim. Qual o mínimo de fermentação que eu considero saudável para diabético? Antes de eu falar para você sobre tempos mínimos de fermentação que a gente pode considerar saudável para um diabético, eu preciso explicar para você o que é diabetes. Porque quantos de vocês aqui que não sabem exatamente o que é diabetes? O que acontece no seu corpo aí, ou no corpo de quem tem problema, o que é realmente o diabetes? Coloquem uma mãozinha aí, quem não faz ideia nenhuma do que é. Bora colocar uma mãozinha para cima aí para eu poder saber quantos de vocês que não sabem, mas que eu posso colocar bonitinho aí. Vamos ver aqui, ó. Tem alunos meus aqui que estão comigo. Deixa eu até achar aqui, ó. Olha a Tica aqui. Tenho mais de 10 clientes com diabetes que agora podem consumir pão sem culpa. Isso, gente, é mais uma prova para vocês de que eu levo isso muito a sério e de uma forma muito pontual. Não é brincadeira esse assunto, tá? Então, vamos lá. Pessoal que já tem uma ideia aí sobre o que é diabetes, eu quero explicar para vocês. Galera, diabetes, existe mais de um tipo de diabetes aí no mundo, né? Na nossa saúde. Existem, na verdade, em torno de 5 tipos de diabetes diferentes. Mas como minha pegada aqui não é falar sobre o diabetes especificamente, o tipo 1, 2, 3, 4, 5, eu vou falar sobre os 2 tipos de diabetes mais conhecidos e os mais sérios, assim, em relação à mudança alimentar, porque ela não é uma diabetes temporária, oscilante, e nem é uma diabetes que vai atacar a parte cerebral. É uma diabetes que vai atacar a sua parte física, tá? Diabetes 1, diabetes 2. A diabetes 1, gente, deixa eu explicar para vocês o que se trata da diabetes 1. Deixa eu colocar em maiúsculo aqui. Diabetes 1, e eu vou explicar para que fique, vamos colocar aqui, para que fique bem claro para vocês. Aqui o teu corpo ele não produz insulina, tá? Não produz insulina. Não tem absolutamente nada de produção de insulina. Então, se você não tem produção de insulina, o seu corpo está te atacando o tempo inteiro. É uma doença autoimune, tá? Vamos colocar aqui, doença autoimune, para que faça sentido para vocês. Doença autoimune, teu corpo não produz insulina, o pâncreas, que é o responsável pela produção da insulina. Então, o que acontece se você não produz insulina? Quando você consome alguma coisa que tenha açúcar ou que se transforme em açúcar dentro do seu corpo, se você não produz a insulina, que é o que controla esse açúcar, o que vai acontecer? A sua glicemia vai lá nas alturas. Você tem uma hiperglicemia, um aumento muito grande de açúcar no teu corpo, e isso pode te levar a várias situações de risco físico, tá? Então, vamos colocar aos poucos para fazer sentido para vocês aqui. Então, seu corpo não produz insulina quando você tem um diabetes tipo 1. É uma doença autoimune, tá? É um risco você consumir carboidratos simples, eu vou colocar aqui, mas eu vou explicar isso para vocês, tá? O que é carboidrato simples? Vou explicar tudo isso para vocês. É um risco você consumir isso e é um risco que não tenha insulina próxima, para que você possa fazer a aplicação de insulina no seu corpo. Quando você não faz a produção de insulina no seu corpo, e esse tipo de diabetes 1 aqui é o diabetes mais sério, e você não vai produzir mesmo a insulina no seu corpo, você vai ter que sempre fazer uma reposição de insulina no corpo, tá? Mas aí nós temos também as pessoas que têm o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele é sério também, mas você tem uma insuficiência de insulina no corpo. Não significa que definitivamente você não produz isso. Significa que o seu corpo oscila. Horas ele produz, horas ele não produz com tanta qualidade. Então, você pode sim ter que fazer reposição de insulina, mas você pode ter uma vida um pouco, assim, não tão regrada como o diabético tipo 1. Isso, para poder deixar isso bem sério e bem separado, o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então, vamos lá. Você tem insuficiência
de insulina no corpo, tá? Eu estou fazendo um resumo sobre isso para poder fazer sentido para vocês até eu chegar na parte do pão. Como é que você vai consumir o pão, tá? Então, beleza. Andressa, mas o que é a insulina? Vamos falar sobre a insulina, então. O que é a insulina, Andressa? O que é isso, gente? A insulina, gente, é a responsável, vou colocar aqui, estou escrevendo aqui, é a responsável por controlar o nível de açúcar no sangue. Basicamente, é isso aí. O nível de açúcar no sangue através dos alimentos que você vai ingerir. Porque é assim que funciona o nosso corpo. A gente come, nós temos picos glicêmicos, porque a gente comeu algo com excesso de açúcar, algo que se transforma em açúcar dentro do nosso corpo. Quais coisas que eu posso dizer para vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que o pessoal está falando sobre a imagem, né? Vamos ver aí. Vamos ver aqui se tem se eu consigo melhorar a imagem. Pessoal, qual parte da imagem? Porque assim, a imagem para mim tá boa. Alguém mais está com a imagem ruim? Posso deixar só o quadro aqui, se vocês quiserem. O que vocês acham? Só o quadro melhorou para vocês? Vamos lá. Vamos tentar aumentar aqui. Vamos ver. Deixa eu perguntar para a equipe como está a imagem. Porque para mim, ela parece boa aqui. E eu estou com o YouTube aberto em outra tela. E ela está ótima para mim aqui no YouTube em outra tela. Isso que eu quero só saber aqui, tá? Vamos ver. Antes da gente continuar, vamos melhorar isso aí, né? Porque assim, o que pode estar acontecendo aí na casa de vocês? Pode ser, gente, que vocês estejam com o download, de repente, um pouco baixo, alguma coisa pode ser que esteja acontecendo. Porque, para mim, eu estou com duas telas abertas aqui. Estou com o YouTube aberto e estou com o meu transmissor aberto. E ele está bom para mim aqui, numa boa. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tô dando uma olhada para ver se eu consigo. Vamos ver aqui, ó. Ó, pessoal, tem gente falando que tá beleza a imagem aqui, né? Vamos ver. Pessoal aqui, vamos ver. Eu vou até colocar na tela um comentário que a Karine fez, que pode ser que seja algo na receptividade de vocês. Tem que ir nos 3 pontinhos e mudar a qualidade para 360, daí a imagem melhora. Pode ser que seja isso que vocês tenham que fazer na casa de vocês, porque para mim tá ok, tá? Para mim tá ok. E eu estou em contato com a equipe aqui, e a equipe falou que tá tudo bem também, tá? Então, beleza. Acho que deu bom, né? Deixa eu fazer aqui. Peraí que eu já fiz uma coisa aqui, gente, que a equipe acabou de me mandar uma imagem. Eu quero ver se eu consigo trazer essa imagem para vocês que vocês possam melhorar a imagem que vocês estão vendo aí. Peraí. Vai dar bom. Vou baixar a imagem aqui, vou abri-la. Aqui. E vou abrir para vocês para que faça sentido aqui, ó. Aqui, gente. Busquem ali, ó, na imagem, na parte da imagem de vocês. Ajustem nessa parte aqui, ó. Pode ser que de vocês esteja em 144, 240, pode ser que seja isso, tá? Só essa parte que eu acredito que vocês tenham que ajustar, tá bom? Deem uma olhadinha nesse ponto. Se tiver beleza aí para vocês, ajustem de 360 para cima, que de repente vocês consigam ver com mais qualidade, tá bom? Deu bom aí agora, gente? Se tiver dado bom, a Delgunde fez e deu ótimo. Jersey falou que tá ótimo. Beleza. Então, ok. Então, acho que era isso mesmo que precisava organizar. Bora lá, então, que eu vou abrir novamente o nosso bloquinho de notas para que a gente possa continuar falando sobre... E eu vou colocar eu aqui no cantinho. Vou colocar eu bem pequenininha aqui no cantinho, que não tem problema, tá? Deu bom aí. Fechou? A Tiane falou que a dica da Karine estava correta. Ótimo, Karine. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Vamos lá, então, continuar. Então, assim, gente, se você tem algum problema
na tua captura do açúcar. Se você vai lá e consome açúcar e o teu corpo não sabe, não entende exatamente como digerir aquilo, como complementar aquilo dentro do seu corpo, o que acontece? Uma hiperglicemia. O que é uma hiperglicemia? Deixa eu colocar em maiúsculo aqui. Glicemia é um aumento da taxa de açúcar no seu corpo, tá? Eu estou falando de uma forma, gente, mais informal. Existe a linguagem médica que não cabe aqui pra gente, uma linguagem médica. Essa é uma live de pão. Eu quero que vocês entendam o que é diabetes, quero que vocês entendam o que é insulina, hiperglicemia, hipoglicemia, para que faça sentido para vocês, e aí eu vou explicar o que entra o pão na história de quem tem diabetes, tá bom? Quando você tem esse processo diabético e não tem a formação, ou não tem com qualidade a formação de insulina pelo seu pâncreas, o que vai acontecer? Aqui, deixa eu agora voltar e colocar uma outra imagem para vocês. Que eu coloquei algumas imagens separadas para vocês aqui hoje, para poder fazer sentido. Andressa, o que é pâncreas? Você ficou bem louca aí agora que eu não sei o que você está falando. Então, agora vocês vão saber. Vamos lá, então. Beleza, voltei para cá. Aqui é o pâncreas. Beleza, gente? Aqui tá bonitinho o estômago, aqui está o pâncreas. Se você tem problemas com insulina, é esta belezinha aqui que não vai produzir a sua insulina ou que irá produzir a sua insulina com deficiência. O fato deste bonitinho não funcionar direito, ele vai desencadear um monte de outros problemas dentro do seu corpo. Aí entra a reposição de insulina. E a gente, às vezes, muitas vezes a gente pensa assim, só vai dar certo para eu conseguir comer na minha vida nada que tenha açúcar. Mas não é bem a realidade de todos os diabéticos. Quem aqui é diabético e cortou por completo o açúcar da vida? Levante a mão que aí que eu quero ver quem aqui que é diabético e cortou por completo o açúcar da vida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu voltar para minha tela aqui, que eu quero ver de vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que a gente tem um delay, mas eu quero saber de vocês. Quem é diabético e cortou por completo o açúcar da vida? Eu quero que você me diga. Por que eu peço isso? Porque isso é praticamente impossível. Por que é praticamente impossível? Quem aqui que é diabético e ainda come arroz, ainda come batata, ainda come mandioca? São todos carboidratos. Todo o carboidrato que você venha consumir na sua vida, todos, sem exceção, os carboidratos vão se transformar em açúcar dentro do seu corpo. Então, por mais que você pense, eu não estou comendo açúcar, porque você não está comendo açúcar in natura, não está colocando uma colher de açúcar no seu café, ou não está colocando um pouco de açúcar no seu pão, aí nessa você pensa, não estou consumindo açúcar in natura, então eu estou sem consumir açúcar. Só que quando você come arroz, ele vai entrar no seu corpo, vai passar pelo processo digestivo e vai se transformar em açúcar dentro do seu corpo, que quem tem problema de diabetes pode ter um pico glicêmico se você tiver comido muito arroz, muita batata, muito pão. Todos os carboidratos, e eu falo isso principalmente para os diabéticos, mas não só para eles. Eu falo num contexto geral, tá? Todos os carboidratos, a gente tem que ter um consumo sem exageros. Porque se a gente vai consumir com exagero, principalmente o diabético vai ter esses picos glicêmicos que podem causar distúrbios físicos, problemas físicos em você. Não é isso que você quer. Então, o que os médicos geralmente falam? Nutrólogos, os endocrinologistas, aí entra também os nutricionistas funcionais que auxiliam as pessoas em processos diabéticos. Comecem a consumir produtos integrais. Por que eles indicam produtos integrais? Vocês sabem por que eles indicam produtos integrais para vocês? Eu vou responder isso para vocês, tá? Todos os carboidratos, quando nós consumimos, se transformam em açúcar no nosso corpo. Porém, os carboidratos integrais, que é o caso da batata doce, que ela tem uma absorção mais lenta, do trigo integral, do arroz integral, eles têm absorções mais lentas. Eles têm, então, um açúcar mais complexo. Quando você vai comer, você tem uma saciedade por um tempo maior. Quem aqui já comeu batata doce e demorou lá, sei lá, 4, 5 horas depois para sentir fome de novo? O que mostra isso para você?
mostra que aquele carboidrato que você está consumindo te dá mais saciedade, porque a sua digestão é mais lenta. Automaticamente, quando o seu estômago digere de uma forma mais lenta, ele vai liberando açúcar aos pouquinhos. Então, você não tem aquele choque glicêmico no seu corpo, que é o que acontece com muitas pessoas que têm problemas de diabetes. Você tenta evitar carboidratos que você consome e eles rapidamente se digerem no seu estômago e viram açúcar. Então, vem uma bomba de açúcar. Andressa, o que tudo isso que você me falou tem a ver com o pãozinho do dia a dia? Porque a maioria das pessoas, gente, e eu não falo uma ou duas, eu tenho centenas de alunos hoje e centenas de alunos que comprovadamente já passaram por isso, inclusive alunos diabéticos. Aluna, eu tenho um depoimento que eu vou deixar depois um link nos stories do Instagram de uma aluna minha que é médica, onde ela entrou com todo o embasamento médico dela, explicando aquilo que eu estou explicando de uma forma simples para vocês, ela explicou de uma forma mais técnica. Para que isso, Andressa? Para que vocês entendam que o que eu estou trazendo para vocês aqui é sério. Não é uma informação que eu achei, eu acho que é assim. Não, é sério o que eu estou trazendo para vocês e não é uma informação que vai bagunçar a cabeça. Por isso que eu estou sendo de uma forma mais informal do que formal, tá? Beleza. Então significa que eu só posso comer pães integrais se eu tenho diabetes? Aí que chegamos onde eu queria chegar. Não, você não precisa somente comer pães integrais quando você tem processos diabéticos. Você tem que trabalhar com longas fermentações. Aí que mora a chave da sua vida. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui o que são longas fermentações, para que faça sentido para você, tá? De um processo, vou fazer uma massa de pão. Misturei farinha, fermento, ovo, leite, sal. Beleza. Vou fazer uma massa de pão. A farinha branca, ela é um carboidrato simples. Quando você for consumir, ela vai ter uma rápida absorção de açúcar dentro do seu corpo. Se você é diabético, você vai ter um pico glicêmico. Como você faz para diminuir o açúcar que está ali presente dentro daquele pão? Trabalhando com fermentações mais longas. E o que uma fermentação mais longa vai mudar na minha vida? É uma pergunta que você pode estar se fazendo aí. Meu Deus, o que pode fazer de diferente na minha vida? Longas fermentações são feitas com fermento biológico ou fermento natural. Ambos possuem uma levedura. Essa levedura, qual é o principal alimento da levedura? É o açúcar. O principal alimento da levedura é o açúcar. Então, aquilo que você consumiria na sua casa e com aquele pão feito com uma fermentação curtinha, o que é uma fermentação curtinha? Fez a massa de pão, misturou tudo bonitinho, 1h30 depois está levando para assar esse pão. Isso é uma fermentação curta, bombada de açúcar. Você vai ter, com certeza, um pico glicêmico altíssimo. Não é esse tipo de pão que cabe para você. Não faça isso com você, tá? Porque realmente vai dar ruim. É muito e muito perigoso. Quem tem problemas diabéticos, comer esse tipo de pão. E não é só o pão. É comer uma massa fresca, algo que foi feito sem quebra daquele açúcar que está ali dentro daquela farinha. Você pode ter problemas de saúde. Mas a longa fermentação, as leveduras vão comer parte importante, vou colocar esse importante embaixo, do açúcar presente no pão. Andressa, o que é? Como que eles fazem isso? Como funciona o processo do fermento? Ele vai lá, você misturou o fermento, a levedura come o açúcar que você colocou na receita e também o açúcar da farinha. Consome aquele açúcar, passa pelo processo digestivo dele e começa a emitir gases. Aqueles gases que fazem o crescimento do seu pão. Se você leva essa massa para uma baixa temperatura, para você poder fazer uma fermentação bem longa, aquelas leveduras têm bastante tempo para consumir bastante açúcares que estão ali presentes. Automaticamente, quando você for comer o pão, aqueles açúcares que fariam mal para você e que dariam o pico glicêmico, o que eles fazem com você? Aquele pico glicêmico não vai acontecer, porque ele já tem menos açúcares.
fermentações mais extensas são a chave para quem tem problemas diabéticos, mas é sempre muito importante uma coisa, que inclusive nutrólogos, endocrinologistas, nutricionistas sempre defendem. O diabético tipo 2, ele tem uma insuficiência insulínica no seu corpo. Não significa que você não produza, significa que você produz, mas com insuficiência, às vezes mais, às vezes menos. Então, você será menos afetado pelos picos glicêmicos, pela hiperglicemia, o aumento da taxa de açúcar no seu corpo. Já o diabético tipo 1, todas as vezes que você for fazer o consumo de um pão feito por longa fermentação, e é assim que os profissionais de saúde indicam para vocês fazerem esse consumo de pães. Não é na louca. Façam o pão de vocês, trabalhem com fermentações mais longas, e durante esse aquecimento da jornada do pão em casa, eu vou mostrar para vocês e vou explicar para vocês o que é uma fermentação mais longa, como se faz uma fermentação mais longa, colocando a mão na massa com vocês, tá? A gente tem muitos episódios ainda pela frente para que vocês possam entender como que vocês podem mudar isso na vida de vocês. Mas você que está dentro desse quadro de diabético tipo 1, todas as vezes que você for fazer isso, os picos glicêmicos acontecem muito na sequência. É muito rápido. Você consome um pão ou qualquer outro tipo de carboidrato e o pico da glicemia, o aumento do nível de açúcar do seu sangue vai lá em cima. Porque quem tem diabetes tipo 1 tem que ter um medidor da taxa de açúcar do sangue junto consigo, para que você possa estar sempre medindo e nunca ficar à mercê de repente, ter um problema. Porque é muito séria essa doença, não é uma doença qualquer. É algo muito sério, muito debilitante em relação à alimentação. Faça um teste. Faça uma longa fermentação. Eu sei que talvez muitos de vocês não saibam fazer essa longa fermentação ainda, porque vocês ainda irão aprender comigo durante a semana do aquecimento, durante a jornada do pão em casa. Eu vou trazer um monte de informações para vocês, para que vocês coloquem essas informações de hoje aqui na prática, tá? Mas como a gente faz lives de 1 hora e pouquinho, vou trazendo as informações pautadas para vocês, tá? Beleza. Você vai consumir a fatia do seu pão. 5, 10 minutos depois, faça a medição da glicemia do seu corpo. Anote, para que você possa mostrar isso para o seu profissional de saúde, para que ele possa fazer o seu acompanhamento. Olha, de métrica mesmo, sabe? Cada 10 alunos meus que tinham problemas de diabetes tipo 1, 10 alunos voltaram a comer pão. Isso, gente, são alunos, casos reais, pessoas que estão aí junto comigo sempre. Olha aqui, vamos lá. O Augusto falando, fermentação longa que aprendi com a Andressa, comi o pão só o pão o dia todo. No final do dia estava com 83 de índice glicêmico. Então, gente, isso aqui é mais uma prova de que eu não estou aqui por brincadeira, porque eu sei que esse é um assunto muito sério. E justamente por ser um assunto muito sério, que eu trago com essa delicadeza e com essa riqueza de detalhes. Porque é a saúde de cada um que está em jogo e a gente não pode bobear com essas importâncias da nossa saúde. Beleza? Façam os testes. Quem é diabético tipo 2, que era onde eu já estava entrando, quando eu comecei a melhorar minha saúde, lá no passado, eu percebia que quando eu comia um pão feito em padarias, essas padarias que em 1 hora e meia você tem pão pronto para comer, o meu pico glicêmico ia nas alturas. Eu estava grávida, poderia ter um problema gravíssimo, por estar ali ainda gestante, né? Então, eu comecei a fazer os meus pães de uma forma diferente. Isso é muito importante. A sua saúde está sempre em primeiro lugar. Aqui, gente, a Marlete falou. Tenho diabetes tipo 2 e não como pão. A médica proibiu. Esse daqui, Marlete, é um exemplo ótimo e eu vou te dizer o porquê, tá? Alguns nutricionistas, alguns nutrólogos, alguns endocrinologistas ainda não estudaram o processo da longa fermentação. Por essas e por outras, que eu vou deixar para vocês lá no meu Instagram depois, o depoimento da minha aluna, que é médica, e ela mesma, dentro do processo da medicina que ela aprendeu e que ela estudou, ela não sabia que ela podia ofertar pães para o marido dela. Mais de 2 anos o marido dela ficou sem comer pão, ela sendo médica. Quando ela me escutou falando, ela falou, peraí, deixa eu entender o que essa menina tá falando, né? Para eu poder saber se essa menina tá falando alguma coisa séria ou não.
Aí ela falou que ela começou a estudar isso, que ela começou a ir atrás dessa informação para saber se aquilo era real ou não. Ela, médica, dentro de casa, aplicou os meus métodos de longas fermentações, fazendo sempre as medições glicêmicas logo após o consumo, e o marido dela nunca mais teve picos glicêmicos. Ou seja, provado cientificamente de várias formas aí, que realmente quando você tem o cuidado correto, você consegue colocar para jogo e manter a sua saúde, tá bom? Vamos lá então. Vamos aqui para a próxima pergunta, tá? Deixa eu só ver se a minha equipe tem alguma pergunta para poder me mandar. Peraí. Vamos ver. Aqui, meus pães são todas fermentações curtas. Não sabia disso, aprendendo demais nessa aula. Karine, que massa, fico muito feliz. Beleza. Vamos então para a próxima pergunta. E todas as perguntas que eu estou lendo aqui são perguntas recebidas por pessoas que estão aqui junto comigo, tá? Que ao longo dos stories do dia de hoje, de ontem, foram deixando suas perguntas. Estou de dieta. Tenho que parar de comer pão? Esse pão com fermento natural e longa fermentação engorda? Então são perguntas que eu deixei juntas, de pessoas diferentes, mas eu deixei juntas por quê? Porque eu vou explicar agora para vocês o que é e o que engorda realmente dentro de vocês, tá? Porque às vezes a gente fica pensando assim, gente, por que eu como pão e eu fico inchada que eu pareço um balão? Entra no processo de intolerância e agora eu vou explicar isso para vocês. Mas antes eu quero saber que vocês que estão aqui, quem já comeu pão na vida e depois de ter comido pão ficou se sentindo estufada, ficou se sentindo com um pouco de azia, um pouco de má digestão, um pouco de desconforto? Quem já aconteceu isso? Olha a Célia falando aqui. Minha irmã também é médica e havia ficado 12 anos sem comer pães porque é intolerante ao glúten. Agora já come e não sente mais nenhum desconforto. A Célia é minha aluna do curso 19 Segredos da Panificação. É aquela história. Todos os profissionais estão em constante evolução. Nenhum profissional, por melhor ou pior que seja, sabe tudo. Eu estou em constante evolução, todos os médicos, nutricionistas, nutrólogos estão em constante evolução. E a evolução tá aí para isso, tá? Para que nós possamos melhorar e para que nós possamos sempre entender onde nós podemos melhorar os nossos processos. Olha, a galera falando eu, já se sentiu estufado, né? Gente, eu vou explicar para vocês e eu vou explicar com o meu desenho de novo na tela, tá? Para poder explicar o que acontece. Preciso desse desenho aqui para fazer sentido para vocês, tá? Peraí. Esse desenho aqui. Preciso desse desenho aqui. E aí, assim, eu vou fazer toda a minha explicação em cima dele. Beleza. Quando você come ali, todo o carboidrato, em primeiro lugar, todo o carboidrato. O que é carboidrato, Andressa? O carboidrato é aquilo que nos dá energia. Tudo que dá energia, ele tem um nível calórico um pouco maior. Automaticamente, todos, após o processo digestivo, se transformam em açúcar dentro do nosso corpo. Uns mais, outros menos. No pão, o processo de longa fermentação te dá um carboidrato com menos calorias, com menos açúcares presentes ali, beleza? Mas vamos lá. Você comeu bonitinho aquele pão que foi fermentado desse tamanho assim. Uma hora e pouquinho depois tinha pão. Beleza, vou comer esse pão aqui. Caiu aqui no seu estômago. Opa, beleza. Peraí, deixa eu pegar o desenho aqui para ver se vocês estão vendo aqui, ó. Caiu aqui no estômago. Beleza. Você já começou a sentir azia. Opa, desconforto, mal-estar. Do estômago, ele vai lá para o seu intestino delgado. Beleza, intestino grosso, depois intestino delgado. No intestino delgado, ele não consegue se digerir, não consegue se quebrar, e aí a gente entra muito no glúten também, não é somente os açúcares, aí é o glúten também dizendo oi para você, e ele causa um processo inflamatório nessas paredes rosinhas do intestino delgado que vocês estão vendo aqui na foto, tá? Essas paredes rosinhas do intestino delgado, elas inflam, porque elas entram num processo inflamatório e elas começam a ficar todas mascaradas pelo glúten mal digerido de um pão feito às pressas. Quando você consome esse tipo de pão, o primeiro momento é uma sensação de estufamento. Na medicina, eles utilizam muito a expressão de edemas, né? Você está passando por um processo de edema no seu sistema gastrointestinal. Edemas, inflamações, estufamentos,
gases, dores, desconforto. Sabe aquele negócio tipo, ai meu Deus, eu vou sentar, mas estou sentindo dor? É aqui, nessa parte rosinha, onde, que eu estou falando para vocês, que é o intestino delgado, que é onde o glúten mal digerido vai ferrar com a vida de vocês, literalmente. Por quê, gente? Porque nessa parte rosinha, quando o glúten ele é como se fosse uma colinha. Quando o glúten não passou por um processo de longa fermentação, aí fica mais uma clareza para vocês. A longa fermentação não ajuda somente quem é diabético e quem precisa de alimentos com menos açúcar. A longa fermentação, ela auxilia muito quem tem processos de intolerância ao glúten. Tiro dessa o celíaco. O celíaco não pode e pronto, acabou, tá? Não pode. Mas quem é intolerante, como eu, Andressa, mas o que é ser intolerante ao glúten? Eu tinha azia, eu tinha estufamento, essa partezinha da minha barriga aqui, onde fica o intestino grosso, o intestino delgado, ficava estufada. Vivia cheia de processos alérgicos na pele, na perna, no braço, cabelo caindo pra caramba, unha mega enfraquecida. Tudo isso passa pelo quê? Quando o glúten, você consome ele, e ele para nessas paredinhas rosinhas aqui do intestino delgado, ele cria uma camada de glúten mal digerido, que está ali, a gliadina, que é a colinha, a proteína que está ali dentro daquela farinha, ela cria uma camada ali. Quando ela cria essa camada, ela impede que você absorva pelo intestino delgado várias vitaminas e minerais. É como se você tivesse comido algo que bloqueie o seu intestino de absorver aquilo. Então, a vitamina e o mineral querem entrar no seu corpo e não tem por onde, tá? Por quê? Porque você bloqueou isso. O nosso corpo tem um momento do basta. Você vai consumindo, não sinto nada, não tenho azia, não tenho isso, não tenho aquilo. Vai chegar no momento que seu corpo vai falar assim, chega, porque você vai consumindo com regularidade. E isso pode te machucar ao longo do tempo. Quando você passa de um processo de fermentação curta e pula para um processo de fermentação longa, você começa a ter aquela gliadina, que era aquela colinha que eu falei, que ela ficava colada no intestino delgado ali, impedindo a absorção das suas vitaminas, dos seus minerais, ela entra no seu corpo quebrada, totalmente já enfraquecida. Quando você come, só o teu suco gástrico aqui no seu estômago já auxilia a dar uma última quebra nela. Quando ela chega no intestino delgado, ela chega mega enfraquecida, não consegue colar nas paredes do seu intestino e passa e vai embora. As suas vitaminas, os seus minerais voltam a ser absorvidos pelo seu corpo. Processos inflamatórios deixam de acontecer no seu intestino delgado, você para de sentir azia, inchaço, gases, estufamento e todo esse negócio que acontece por aí, tá? Aqui, gente. A Marli falando, eu senti azia e o estômago muito cheio. Gente, e realmente, isso eu também sentia. E a gente não sabe geralmente a origem disso. Por isso a importância de uma live como essa, pautada no passo a passo, explicando para vocês o que acontece. Junto a essa imagem, eu quero ler a pergunta de uma outra aluna que fez para mim sobre disbiose. Ah, gente, o que é disbiose, né, gente? Deixa eu voltar para a pergunta dela, que eu não lembro mais qual era bem exata a pergunta dela. Aqui. Quem foi diagnosticado com disbiose pode comer esses pães? Aí eu vou explicar para vocês o que é a disbiose, tá? Disbiose, gente, ela é um desequilíbrio na sua flora intestinal. Vou mostrar aqui. É nesse pedacinho rosinha. Ali no teu intestino delgado, você tem um desequilíbrio. Você tem uma falta de absorção natural de vitaminas e minerais lá no seu intestino. Porque o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro, né? Se você não consegue absorver as vitaminas que o seu corpo está mandando através da alimentação, você pode desenvolver a disbiose ao longo da sua vida, que ela é um processo inflamatório lá no seu intestino. Então, assim, a disbiose, se você pode ou não comer pães como esse, eu sempre vou indicar o que para você? Busca por um nutrólogo e uma nutricionista funcional ao mesmo tempo. Porque tem níveis de disbiose. Eu tenho um filho mais velho, quem já sabe aqui, eu tenho o Nicolas, né? Um filho mais velho que teve problema de disbiose na infância. E isso, gente, é para que vocês possam entender a importância que tem esse assunto para mim. Não é um assunto qualquer. Meu filho teve um tumor intestinal lá na infância
E teve por causa da desbiose. E era uma coisa que eu não fazia ideia. E eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de muito de ir atrás dessas informações. E ele começou a ter sangramentos junto com as fezes. Aí eu ficava pensando, gente do céu, o que é isso, né? E aí o médico explicou, ele está entrando num processo de desbiose, o intestino dele está bloqueando a absorção de vitaminas e de minerais, e estamos entrando num grau mais grave. Aí, por isso que eu falo da importância disso. Pode ser que o seu filho, deixa eu até ver quem que escreveu essa pergunta para mim, foi a Lila. Pode ser que o seu filho esteja no começo do processo de desbiose, ou pode ser que ele já esteja num processo mais avançado. Aí o seu médico, o médico do seu filho, vai dizer para você qual é o nível que ele já alcançou. Porque pode ser sim que ele possa vir a comer pães, como foi o caso do meu filho. Meu filho come pão hoje normalmente, faz o processo de acompanhamento do intestino, para ver se a desbiose foi ou se voltou, se deu uma segurada, se não, tá? Isso é muito importante. O acompanhamento regular com o seu médico vai te auxiliar a entender se você pode voltar a comer determinado alimento ou não. Mas sim, a desbiose pode ser um processo que você tenha que ficar um tempo sem consumir alimentos com glúten, tá? Porque o glúten é aquele processo inflamatório que eu falei para vocês. Longas fermentações são o que o meu filho consome hoje. Por quê? Porque a gliadina entra mais quebrada, não para nas paredes do intestino delgado dele, passa reto. Mas esse é o caso do meu filho. Então, assim, veja o nível de desbiose que está o seu filho junto ao seu médico, para que você possa ter certeza se você vai poder continuar ou não. Eu cuidei muito, estudei muito, fui atrás de várias informações para poder saber se eu ia ofertar pão para ele novamente ou não. E hoje ele come mega bem, super bem, e não tem mais esse problema. Faz com regularidade acompanhamento com o médico, né? Mas consome pães normalmente. E ele ouviu isso lá na infância. Mãe, você nunca mais na sua vida vai poder dar alimentos com glúten para o seu filho. Só que não, hoje ele come numa boa. Numa boa mesmo. Vamos lá, tem mais perguntas. Existe a possibilidade de fazer um pão com um baixo índice glicêmico? Essa resposta sobre o baixo índice glicêmico, ela casa bastante com aquelas explicações anteriores que eu dei para vocês. Longa fermentação. O maior segredo, gente, sempre será a longa fermentação. Deixa eu voltar aqui e abrir o nosso bloquinho. Peraí, voltei. O maior segredo sempre estará aqui, na longa fermentação. E não somente porque as leveduras vão comer parte importante do açúcar presente no pão, mas porque as leveduras vão auxiliar na quebra da gliadina presente na farinha. A gliadina, gente, vou até colocar aqui para vocês aqui, é parte proteica da farinha. Para vocês poderem entender que o carboidrato, que é geralmente o mais massacrado que tem nos alimentos, a gliadina é proteína. A gliadina não é carboidrato. A gliadina a gente fala assim, tem que comer proteína para poder emagrecer, para poder ser saudável, não sei o quê. Se você for comer um pão fermentado Rapidex, de ontem, assim, deixei ali, fiz agora, 6 horas da tarde, 8 horas de atuação no meu pão, você pode começar a entrar nesse processo inflamatório que você mesmo está levando para dentro do seu corpo. Então, é muito sério que você aprenda a longa fermentação. Por isso, eu convido vocês que estão aqui comigo a acompanharem toda a nossa jornada, do nosso aquecimento da jornada do pão em casa, participarem da jornada do pão em casa, porque a informação que eu estou trazendo hoje, ela é base para um monte de outras coisas que vem por aí, tá? Um monte de outras coisas mesmo que vem por aí. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó, o que a Elisete está falando. Fiz os pães de longa fermentação, dei de presente para pessoas que tinham azia, intolerância, e ninguém acreditava quando eu encontrei quem presenteei e falou que não acreditava que o pão era leve e não dava sintoma algum. Gente, conhecimento é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É a única coisa da nossa vida que ninguém vai tirar de você. Conhecimento, uma vez que você tem, você não deixa de ter. É aquela história, você vê, você não consegue mais desver. Todas as informações que eu estou trazendo para vocês hoje, vocês estão vendo e vocês vão começar a masterizar isso na cabeça de vocês. Então, eu estou apresentando hoje informações que ao longo do nosso aquecimento e ao longo da nossa jornada do pão em casa, a propósito, quem ainda não se cadastrou na jornada do pão em casa, Cíntia, coloca aqui nos comentários, por favor, o link para que as pessoas possam se cadastrar para participar da jornada do pão em casa.
Porque essa jornada, gente, vai ser a jornada onde sim eu quero transformar a vida de vocês, tá? Para a vida que vocês querem. Por isso que é a importância da nossa hashtag de hoje. Hashtag a vida que eu quero. Seja a vida que vocês querem com uma alimentação melhor, seja uma renda para a sua família, para você, para a sua família, seja uma renda extra, seja uma renda principal, seja para você se aproximar dos seus filhos, porque para mim o pão me aproximou muito dos meus filhos. Por saúde, depois por hobby, depois por memória afetiva, e hoje o pão para mim é minha renda. Então, gente, eu passei por todos esses caminhos que eu falo para vocês, eu estive lá. Então, sim, dá para funcionar isso na casa de vocês, sim. Vamos ver aqui. A Cíntia já coloca aqui para mim, e daí eu já coloco para vocês aqui, para vocês poderem fazer isso aí. Deixa eu ler mais perguntinhas que eu recebi aqui. Vamos lá. Espera aí, que eu recebi várias perguntas aqui, que foram um pouquinho diferentes. Andressa, se eu colocar açúcar na massa, o pão deixa de ser saudável? Entra naquela mesma questão que eu falei para vocês sobre o tempo de fermentação. A longa fermentação, as leveduras da longa fermentação, naquele tempo que ela está fermentando, ela vai comer os açúcares naturais que estão na farinha. Quando acabarem aqueles açúcares, elas pulam para os açúcares que você acrescentou. Então, pode ser que seja saudável? Pode. Pode ser que não seja? Também pode. Como você vai descobrir? Em primeiro lugar, entendendo como que a sua farinha se comporta no processo de fermentação. Mas só essa frase que eu acabei de falar dá uma live inteira também. E justamente para que eu não fique com vocês aqui 800 milhões de horas, que eu morro de vontade, porque por mim eu ficaria, adoro essas aulas, mas por esse motivo que eu vou deixar esse assunto em específico para uma outra live que vai acontecer no aquecimento, vai acontecer na nossa jornada do pão em casa. Deixa eu ver se a Cintia consegue passar aqui para mim o link. Se ela não conseguir, eu mesma pego ele aqui. Peraí. Olha, vamos ver aqui. O pão que você fez ontem é considerado de longa fermentação? A pergunta da Luciana. A Luciana perguntando isso. Gente, pode ser que ele seja considerado longa fermentação? Pode, depende da farinha. Por isso que eu vou falar sobre a longa fermentação numa live exclusiva, onde vai ser longa fermentação mesmo. Hoje eu queria basear vocês no que pode e o que não pode dentro da sua saúde, tá? Porque isso realmente é mega importante. Vamos ver. Este pão é melhor para quem tem problemas com divertículos? Ana, divertículos eu não sei te dizer. De verdade, não sei te responder. Mas não significa que eu não vá saber nunca. Mas significa que eu posso ir atrás para poder descobrir. Todas as informações que eu não sei responder, eu descubro, vou atrás de profissionais que realmente saibam me responder. E aí eu tenho pessoas de confiança que são médicos, que são nutrólogos, que são nutricionistas, tá? Que estão aí junto comigo, que vão sempre me dando essas informações. Por quê, Andressa? Porque eu não jogo informação no ar para vocês aqui, tá? Aqui. Deixa eu só colocar aqui. Este é o link de inscrição, tá, gente? Só vim colocar aqui para vocês o link de inscrição. Bora lá. Outra pergunta. Pão caseiro me dá muita azia. Praticamente não como pão. Mas, Andressa, pão de padaria não me dá azia. Por que será? Porque a padaria que você está comprando, Karine, provavelmente não trabalha com fermentação muito curtinha. A padaria que você compra, pode ser que tenha um padeiro que faça a massa no dia anterior e deixe na câmara fermentadora, fermentando durante a noite inteira para assar de manhã cedinho. Depende do método que a padaria está aplicando. Pode ser que ele esteja aplicando o método de chegar às 5, 6 da manhã, mexer a massa, colocar para assar, para ter pão quentinho, recém-feito, ou pode ser que o padeiro seja ainda aquele padeiro que gosta de cuidar desses detalhes, tá bom? Vamos lá, então. Outra pergunta, e esse aqui, gente, é uma pergunta sobre triglicerídeo. Peraí que deixa eu só achá-la aqui. Eu recebi várias perguntas e eu compilei as perguntas de todos os assuntos. O que tratava de diabetes, o que tratava de intolerância, e agora vamos para triglicerídeo. Deixa eu só achar a pergunta aqui. Eu recebi várias perguntas e eu coloquei na ordem aqui para vocês. Bora lá. Pão de fermentação longa ou com levante farinha branca é vilão para o triglicérides alto? Beleza, gente. Primeiro, o que é triglicerídeo, gente? Triglicerídeo, em primeiro lugar, você precisa começar a consumir alimentos que tenham baixo açúcar. Baixo açúcar, porque você precisa aumentar a ingestão de fibra para aumentar a sua digestibilidade. Vamos lá falar de uma linguagem mais simples.
Você precisa, basicamente, consumir carboidratos que demorem para ser digeridos, porque você não pode ter aquela bomba de açúcar sendo consumido de uma vez só. É muito parecido com o tratamento de um diabético em relação ao cuidado do tipo de carboidrato que você vai consumir. Não pode consumir aquele carboidrato que você come e ele já começa a digerir. Tipo, você acabou de comer um macarrão branco. Meia hora depois você já está com fome. Por quê? Porque a massa branca feita com muito açúcar, o teu corpo vai lá e digere mega rápido, joga uma bomba de glicemia dentro do seu corpo, sua insulina começa a trabalhar como se não houvesse amanhã para que dê conta disso. Teu triglicerídeos dá uma elevada também. Então, sim, os pães com longa fermentação também podem ser muito benéficos para quem tem problemas com o controle do triglicerídeo. Porém, também nós temos os níveis do seu triglicerídeo. Ah, Andressa, ele está mega alto, 3, 4 vezes maior do que o normal. Opa, peraí, então o seu negócio é muito mais embaixo. Aí você vai ter que fazer uma readequação alimentar de tudo, para que você possa colocar realmente para jogo, tá? Então, tudo, gente, é muito importante que você se paute em estudos, em fatos. Não vão entrar lá na internet, eu vou dar um Google aqui e saber se eu posso comer um pão. Baseado em quê? Né? É importante que a gente tenha responsabilidade com esse tipo de informação. Deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma pergunta aqui. Na longa fermentação, usamos quantidade pequena de fermento? Usamos. Usamos quantidade pequena de fermento. Por quê, gente? Vou dar até uma palhinha para vocês aqui sobre a longa fermentação. Vamos fazer uma analogia aqui comigo. Você vai fazer um banquete para sua família. A sua família são 10 pessoas. Eu tenho 10 pessoas na minha família e vou fazer um banquete para elas. Para essas 10 pessoas, eu preparei 10 quilos de comida. Mas 10 quilos de comida, então cada pessoa tem que comer em média 1 quilo de comida para que acabe aquela comida. Então, isso equivale a 1 quilo de farinha com 50 gramas aí de fermento biológico, tá? Você tem um monte de fermento querendo comer as farinhas ali, comendo os açúcares da sua farinha. O que você vai fazer? O que acontece quando tem muita comida? Você vai conseguir comer tudo? Não vai sobrar comida. Se você coloca fermento demais para a farinha, vai ter fermento suficiente para aquela farinha ali? Vai sobrar fermento, tá? Porque é fermento demais para pouca farinha. A mesma coisa do banquete. Comida demais para pouca pessoa. Quero fazer uma longa fermentação? Coloco um pouquinho só de fermento para um montão de farinha. Mesma coisa que eu tiver, por exemplo, um banquete então para 10 pessoas, mas eu tenho ali, então, 5 quilos de comida. Não vou jogar comida fora e ninguém vai passar fome, tá? Basicamente isso daí, tá bom? Vamos ver aqui. Você tem mais alguma informação? Vamos ver. Peraí. Essa pergunta aqui, ó. Andressa, farinhas com W alto, terá que ter uma fermentação mais longa que as fracas? Sim. E essa pergunta da Darcília é excelente, por quê? Porque essa é uma dúvida muito comum das pessoas terem. O que é um W alto de farinha, gente? W é a força da farinha. No Brasil, as nossas farinhas não são obrigadas a informarem o W da farinha, que é a força da farinha. Então, a gente vai no teste mesmo, na tentativa e erro. E isso eu vou ensinar para vocês também ao longo do nosso aquecimento e ao longo da nossa jornada do pão em casa. Para quê, Andressa? Por que eu divido isso? Para não entupir vocês de informações num dia só e vocês ficarem muito loucos. Meu Deus, Andressa enlouqueceu, eu tô bem louco aqui, tá? Então, assim, por isso que eu quero distribuir as informações. Bora lá, quem está curtindo a nossa live de hoje, fecha o chat um pouquinho aqui no YouTube e logo abaixo do vídeo tem um joinha. Bora dar um like aí para mim, para que vocês possam fazer com que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas ainda. E para melhorar o negócio ainda, lá tem um botãozinho de compartilhar. Aperta nesse compartilhar e manda pelo WhatsApp de algumas pessoas que você conheça, que precisam melhorar a alimentação, que tem problemas de diabetes, que tem problema de intolerância, de inflamações no corpo, para que essa pessoa possa entender como ela pode melhorar a sua alimentação sem cortar todos os preparos do mundo. O glúten é o vilão. O glúten não é o vilão. O vilão
É a forma, é a técnica mal feita, a técnica mal aplicada. E é essa técnica que eu quero trazer para vocês. Então, por isso que é importante que vocês entendam tudo que eu falei aqui para vocês, e vocês podem ver e rever a aula de hoje. Ah, entendi. Eu sei que é um monte de informação, mas para vocês terem ideia, meu filho hoje vai fazer 23 anos. Ele teve um problema de desbiose com 8 anos, então, só aí eu já matei 15 anos da minha vida, onde eu venho estudando e masterizando conhecimento sobre isso, e não sozinha. Sempre baseada e pautada por profissionais da saúde, os quais são realmente capacitados para eles poderem responder por isso. Mas tudo que eu estou trazendo para vocês aqui foi fruto de longos anos de estudo com esses profissionais. Nada do que eu falei aqui é algo que eu tirei da minha cabeça do além, tá? Porque eu quero realmente que vocês entendam a importância e a segurança dessas informações, tá? Um beijo grande para vocês e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau!